Meu nome é Álvaro Rojo e eu vou estar apresentando o projeto de iniciação científica que ficou intitulado como Resiliência Econômica Regional e Mineração, estudo comparativo entre o quadrilátero ferrífero Minas Gerais Brasil e Antofagasta Chile nas últimas 3 décadas. O bolsista sou eu, Álvaro Rojo, a orientadora foi a professora Fernanda Faria, o co-orientador o professor Igor Santos, Tupi, e como colaboradoras tivemos a Jornanda Ferreira e a Beatriz Cunha. O projeto ele foi fomentado pela Bolsa de Ensino PIP, fornecida pela UFOP. Os objetivos do projeto foram 2. O primeiro foi percorrer a história econômica com enfoque no setor extrativo mineral de Antofagasta e do quadrilátero ferrífero de 1990 a 2020. O segundo objetivo foi entender se a especialização produtiva reduz ou não a resiliência econômica das regiões estudadas. A metodologia utilizada foram 2, uma que aborda o primeiro objetivo e a segunda abarca o segundo objetivo. Para o primeiro objetivo, que é entender a economia regional, foi feita uma revisão histórica econômica. Nela consistiu a leitura de uma série de artigos sobre resiliência econômica, mineração no quadrilátero ferrífero e mineração em Antofagasta, e também uma análise de uma série de bases de dados, entre elas do FMI, do COMEX, do Conselho Mineiro, do BCC, da RAIS e do INE. Já para o segundo objetivo, que é entender a resiliência e seus efeitos, vale estabelecer um parêntese primeiro, que é destacar a importância da resiliência. A resiliência para a ciência econômica permite entender quais os pontos fracos e fortes de uma economia, e a partir deles pensar em novos caminhos para o seu desenvolvimento no curto e longo prazo. Já o método adotado foi um método utilizado e proposto por Martin Sandler em 2016. Esse método é um indicador bidimensional que, através da variação do emprego em um determinado período de tempo, é possível analisar a resistência e a recuperação com a finalidade de encontrar a resiliência de uma região. Então, pelas imagens, nós temos que, na imagem da esquerda, temos a parte matemática, né, em que vemos a fórmula da resistência, a fórmula da recuperação, e do lado direito temos um gráfico de dispersão que analisa a relação entre a resistência e a recuperação, tendo a resistência no eixo Y e a recuperação no eixo X. Então, a partir desses 4 quadrantes, nós podemos entender qual a resiliência da região naquele determinado período de tempo. Então, por exemplo, no quadrante superior direito, temos um cenário de resiliência máxima, em que tem uma forte resistência e uma forte recuperação. Referente aos resultados obtidos, nesse primeiro slide temos os resultados do quadrilátero ferrífero, que, só fazendo um adendo, os dados eles não abarcam o período completo de 1990 a 2020 por uma questão de restrição de dados, então não tinham dados para todos esses anos. Para o quadrilátero ferrífero foram determinados 3 períodos. No primeiro período, de 2002 a 2007, observamos que o quadrilátero ferrífero teve uma forte recuperação e uma fraca resistência. No segundo período, o quadrilátero ferrífero teve a máxima resiliência, tendo uma forte resistência e uma forte recuperação. E no terceiro período, novamente, uma forte recuperação e uma fraca resistência. Já para Antofagasta foram delimitados apenas 2 períodos, retomando a ressalva feita anteriormente da restrição de dados. Então, para o primeiro período analisado, tivemos uma forte resistência e uma fraca recuperação, e para o segundo período, o resultado se repete. Quais as contribuições dessa pesquisa? A primeira contribuição foi a construção de um panorama conjuntural do setor extrativo mineral de Antofagasta e do quadrilátero ferrífero em termos de resiliência econômica. A segunda contribuição é entender que a mineração como um pilar econômico não deve ser descartada, mas sim estudada e interpretada com um olhar crítico. A diversificação produtiva da economia de ambas as regiões, levando em consideração o path dependence e os possíveis links do setor, devem ser analisadas com cuidado. Então, quais as conclusões que podem ser extraídas dessa pesquisa como um todo? A primeira questão é reforçar alguns fatores da mineração e evidenciar outros aspectos que afetam diretamente a resiliência das regiões que dependem do setor. Então
temos que, pelos commodities serem bens homogêneos, o produto não possui diferenciação. Desse modo, o desempenho do setor é altamente sensível às variações dos preços dos produtos e, por sua vez, depende da demanda de outros países. A segunda conclusão a partir disso é que o investimento em tecnologia, como é indiferente ao produto, tem como efeito apenas a melhoria dos processos. Outros aspectos são os investimentos em projetos, que acima de tudo geram mais empregos nas regiões beneficiadas. Por fim, concluindo, a partir da análise histórico-econômica realizada nessa pesquisa, o setor extrativo mineral não é resiliente, salvo raras exceções que dependem da conjuntura do mercado internacional. A mineração não pode ser vista como um caminho para desenvolvimento em longo prazo. Ambas as regiões já vivenciaram as dificuldades de ter que repensar suas economias com o esgotamento dos principais recursos minerais, Antofagasta com salitre e Quadrilátero Ferrífero com ouro. A mineração como pilar econômico não deve ser descartada, mas sim estudada e interpretada com um olhar crítico. Por fim, os agradecimentos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto e à PROP, que foram as organizações responsáveis pelo financiamento dessa pesquisa, aos meus pais, Sebastião e Sara, à minha orientadora e amiga, professora Fernanda Faria, ao meu co-orientador, Igor Tupi, e ao professor Jean Cademartori. É isso. Muito obrigado.